No famoso livro A Arte da Guerra, um dos principais trechos da obra diz o seguinte: se você se conhece e conhece o seu adversário, não temas o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu adversário, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e muito menos conhece o seu adversário, prepare-se para perder a guerra. Se nós trouxermos isso para o mundo profissional, para o nosso meio corporativo, isso quer dizer mais ou menos o seguinte: se você conhece bem os projetos e os processos da sua empresa, você tem os projetos e os processos da sua empresa bem definidos e você realiza uma boa análise da sua concorrência, isso vai lhe dar grandes chances, vai te dar grandes possibilidades de desenvolver vantagens competitivas sobre os seus concorrentes e automaticamente você vai ter sucesso sobre eles. Agora, se você tem os processos e os projetos da sua empresa bem definidos, porém não conhece os seus concorrentes, algumas vezes você vai ganhar e outras vezes seus concorrentes terão sucesso sobre você. E isso quer dizer que quando eles tiverem sucesso, significa que você está perdendo o cliente. Agora, se você não conhece os projetos e os processos da sua empresa e muito menos os dos seus concorrentes, sinto lhe dizer que em um curto espaço de tempo você não vai ter mais um negócio, você vai estar fora desse jogo. Essa terceira possibilidade parece algo meio que absurdo, né? Mas na verdade isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você seja um profissional de educação física ou um fisioterapeuta que sabe muito da parte técnica, tem um conhecimento muito grande técnico e por isso resolve montar um negócio. Resolve montar uma academia, um estúdio de pilates, um box de crossfit, enfim. Acontece que quando você passa a montar um negócio, você não é mais o professor de educação física, você não é mais o fisioterapeuta, você é um gestor, você é um empresário. Então o conhecimento que você precisa ter, é claro, o técnico é importante, mas o conhecimento principal que você vai precisar ter é o conhecimento de gestão. E muitas pessoas que montam um negócio não têm esse conhecimento. Ou seja, como não têm esse conhecimento, não sabem se os processos ou os projetos da sua empresa estão bem definidos e muito menos os dos seus concorrentes. Isso quer dizer que ele não conhece a sua empresa e muito menos os seus concorrentes. Todo negócio de sucesso é fundamental que realize um planejamento estratégico. Ou seja, esse planejamento estratégico ele vai trilhar caminhos para que à frente você consiga alcançar os resultados que foram previamente planejados. Então, e dentro desse planejamento estratégico, diversas ações precisam ser realizadas. E uma das principais dessas ações é o planejamento estratégico de marketing. É esse planejamento estratégico de marketing que vai te ajudar a chegar nos resultados que você desenvolveu no planejamento estratégico. E o que vem a ser o planejamento estratégico de marketing? É o levantamento e a organização das atividades em uma sequência lógica, e dessa sequência lógica, dessa organização, irão surgir os objetivos de marketing, as estratégias de marketing, as ações táticas de marketing. Então, isso, de uma forma resumida, é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é algo trabalhoso, ele é algo longo, porém, ele é fundamental que seja desenvolvido. Isso independente do tamanho do seu negócio, seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa, uma média empresa ou até uma microempresa. É fundamental que você desenvolva um planejamento estratégico. Ele é dividido em 6 etapas. É claro que não dá para falar sobre as 6 etapas nesse vídeo, porque senão ficaria muito longo. Então, eu vou conversar com você hoje sobre uma das principais etapas do planejamento estratégico. Meu nome é Alberto Lucas, da Biocentro Online, e hoje eu quero conversar contigo sobre análise da competitividade, e dentro da análise da competitividade eu vou falar sobre as 5 forças de Porter. Quando falamos sobre análise da competitividade dentro do planejamento estratégico de marketing, isso quer dizer o seguinte: nada mais, nada menos do que comparar a sua empresa com os seus concorrentes. Em cima dessa comparação, você vai desenvolver estratégias para desenvolver vantagens competitivas sobre eles, ok? Para você desenvolver essa análise da competitividade, você pode utilizar diversas metodologias. E uma das principais metodologias é que eu vou conversar com você hoje, que é as 5 forças de Porter.
Michael Porter, ele é um famoso professor da Universidade de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, e ele é conhecido como o Papa da competitividade estratégica. Eu já tive o prazer de assistir algumas aulas com ele, algumas palestras com ele, realmente ele é fenomenal. E o Michael Porter, ele desenvolveu uma metodologia que ganhou o nome dele, que são chamadas as 5 forças de Porter. O que vem ser essas 5 forças? Para Porter, ele entende que se você analisar 5 fatores, você consegue desenvolver, a sua empresa consegue desenvolver vantagens competitivas sobre seus concorrentes. E que fatores são esses? O primeiro fator é a análise da competitividade entre os concorrentes. O segundo fator é poder de negociação dos fornecedores. Terceiro fator, poder de negociação dos clientes. O quarto fator, ameaça de novos entrantes. E o quinto fator, produtos substitutos. Então, se você analisar, fizer uma análise, um levantamento de informações de cada fator desse, a sua empresa vai estar apta a desenvolver diversas vantagens competitivas para o seu perante o seu cliente e, consequentemente, obter sucesso. Então, vamos falar sobre cada uma delas agora. A primeira é a análise da competitividade entre os concorrentes. Nessa etapa, o que você vai fazer? Você vai comparar sua empresa com os seus concorrentes. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é definir de uma maneira correta quem são os seus concorrentes. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum algumas pessoas entenderem quem são os seus concorrentes só porque a empresa é do mesmo segmento que o seu. Não, na verdade não é isso. Às vezes aquela empresa que está do seu lado, que é do mesmo segmento que o seu, não é sua concorrente porque ela foca em públicos diferentes. Então você precisa desenvolver, entender bastante quem são os seus concorrentes. Faça uma análise correta, certeira de quem são os seus concorrentes. Depois que você entender quem são os seus concorrentes, você precisa tentar buscar o máximo de informação possível sobre essas empresas. Como, por exemplo, os seus concorrentes, a marca, o nome desses concorrentes são fortes no mercado, os clientes admiram essas marcas, esses concorrentes têm um alto poder de investimento. Outra dica, os recursos humanos, como é que são os recursos humanos desses concorrentes, como é que é o nível profissional desses concorrentes. Esses concorrentes utilizam de muita tecnologia, eles têm alto poder de inovação, enfim, são informações que você precisa buscar e comparar com a sua empresa. Essas são só algumas dicas de informação, ou seja, quanto mais informação você conseguir buscar a respeito disso, melhor. Então, depois que você pegou essas informações a respeito dos seus concorrentes, você começa a analisar a segunda força, que é o poder de negociação dos fornecedores. O que vem a ser o poder de negociação dos fornecedores? Significa que quanto mais a sua empresa depender de um fornecedor, maior é o poder de negociação deles. Nessa etapa você tem que analisar de quem é esse poder de negociação, se é do fornecedor ou se é seu. Isso quer dizer que, se a sua empresa depende muito desse fornecedor, ou seja, a ponto de, se esse fornecedor furar com você, ou se esse fornecedor deixar de prestar serviço para você, essa falta dele vai gerar um impacto muito grande no seu negócio. Então, se você tem um fornecedor que gera um impacto muito grande no seu negócio, caso ele venha a faltar, o poder de negociação é totalmente desse fornecedor. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode cobrar o preço que ele quiser, ele pode negociar prazos de pagamento, ele pode negociar prazos de entrega, porque você vai ter que aceitar o que ele falar, visto que você depende muito dele. Assim como o inverso também é o contrário. Se você tem diversos fornecedores para um único produto ou serviço, você tem muitos fornecedores, você não precisa exclusivamente de um fornecedor, o poder de negociação é seu. Então você pode negociar maiores descontos, ainda mais se esse fornecedor precisa muito do seu negócio. Então você vai negociar maiores descontos, você pode negociar prazos de entrega, você pode negociar prazos de pagamento, enfim, o poder de negociação é seu. Acontece que o ideal é você buscar por fornecedores de qualidade, de excelência e desenvolver uma relação de ganha-ganha com eles, uma relação de parceria, entendeu? Então, essa etapa você precisa analisar de quem é o poder de negociação, se é seu ou se são dos fornecedores. Feito isso, você vai partir para a terceira etapa, que é o poder de negociação dos clientes, que parte do mesmo princípio que eu falei anteriormente. Ou seja,
Se a sua empresa depende muito de um cliente, quanto mais a sua empresa depende de um cliente específico, maior é o poder de negociação deles. Então, ou seja, vamos dar um exemplo aqui até um pouco absurdo. Vamos supor que você tenha uma empresa e tenha um único cliente. Ou seja, se esse cliente abandonar você, sua empresa quebra. Então o poder de negociação é todo dele. Ele vai negociar desconto, ele vai negociar prazo de pagamento, ele vai negociar benefícios e você vai ter que ceder a ele porque você depende muito dele. Assim como o inverso também é o contrário. Se você é uma empresa que tem muitos clientes, o poder de negociação é seu. Então fica mais difícil o cliente negociar esse tipo de serviço, ou seja, esse tipo de desconto, esse tipo de forma de pagamento. Então, nessa etapa, você precisa analisar de quem é o poder de negociação, se é seu ou do seu cliente, ok? Feito isso, nós vamos partir para a quarta força de Porter, que são os produtos substitutos. O que vem a ser produtos substitutos? São todos aqueles produtos ou serviços que podem tirar clientes da sua empresa. Então você precisa analisar os seus concorrentes e fazer um levantamento de produtos ou serviços que são parecidos com os seus ou melhores do que os seus e que podem tirar clientes de você. Entendeu? Um ponto muito importante. Fiquem atentos às inovações. A inovação ela não surge de uma hora para outra, ela vem dando sinais ao longo do tempo. Então, analise o cenário e perceba sobre inovações. Para quê? Para que você se adapte a essa realidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês lembram da Kodak? A Kodak era uma gigante do mundo da fotografia. Chegou o smartphone que tira foto, simplesmente a empresa acabou. A Kodak quebrou, porque ela não se adaptou a essa inovação. Então, produtos substitutos, faça uma lista de todos os produtos ou serviços que podem tirar clientes da sua empresa, tanto produtos semelhantes aos seus, quanto produtos melhores e principalmente ficar atento às inovações. Realizou essa análise? Nós vamos passar para a quinta força de Porter, que é a ameaça de novos entrantes. O que vem a ser a ameaça de novos entrantes? Nada mais é do que o aparecimento de novos concorrentes. E o que você precisa fazer para que novos concorrentes não apareçam? Criar barreiras, dificultar essa entrada dos concorrentes no seu segmento. E como que acontece? E como você pode fazer isso? Algumas dicas de criar barreiras para que novos concorrentes não aumentem. O primeiro, investimento. De repente, se você é uma empresa que você cresceu muito, o seu negócio cresceu muito, e para que um concorrente entre no teu segmento a ponto de ser seu concorrente, ele precisa realizar um investimento financeiro muito alto. Então, isso é uma barreira para que essa empresa entre no seu segmento. Uma outra barreira, patentear. Se você patentear alguma marca, algum produto, algum serviço, isso também vai dificultar com que outras empresas entrem nesse seu segmento. Você desenvolver exclusividade, parceria, de exclusividade com fornecedores, com serviços, com produtos. Se você desenvolver parcerias, isso também vai dificultar com que empresas, entrem no seu segmento. Então, o objetivo dessa quinta força de Porter é dificultar a entrada de novos concorrentes. Você vai desenvolver estratégias para criar barreiras para que novos concorrentes não entrem no seu segmento. Então, depois que você fez essa análise, você conseguiu essas informações sobre essas 5 forças, esses 5 fatores, você vai compilar essas informações e vai comparar com seus concorrentes. O que você tem de melhor que eles e o que você tem de pior que eles. Em cima disso, você vai conseguir desenvolver estratégias para melhorar o que você tem de pior, comparado com seus concorrentes, e também desenvolver estratégias para aprimorar aquilo que você tem de melhor para que seus clientes não alcancem aquilo que você tem de bom. Entendeu? Então esse é o primeiro passo, é uma das metodologias que você pode utilizar em uma das etapas do planejamento estratégico de marketing, que é a análise competitiva. Essas 5 forças de Porter é muito importante, é fundamental que você faça, e depois que você fizer essa análise, você vai perceber como fica fácil desenvolver estratégias para conseguir vantagens competitivas perante os seus concorrentes, ok? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. Se você acha importante que alguma pessoa saiba sobre isso,
compartilha esse vídeo com ela. Se você também não gostou, dá uma curtidinha negativa lá no vídeo, porque esse feedback é muito importante para eu saber se eu estou andando pelo caminho certo, se eu estou gerando conteúdo relevante para você. E também, se você acha que vale a pena, não deixe de assinar esse canal não, porque vão ter vídeos muito legais aqui, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.